Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha na tarefa aí sobre a terceira lei de Newton e vamos resolver as questões referentes a este tema, tá bom? Então aí, aula 10, princípio da ação-reação. Então abram a atividade de vocês aí no Q Mágico, vamos discutir questão por questão, tá legal? Questão número 1. Um chute horizontal e para a direita de intensidade F é aplicado em uma bola de futebol. Qual a direção, o sentido e a intensidade da força aplicada pela bola no pé do jogador? Bom, vamos lá. Então, temos aí a questão de número 1. E aí a gente vai fazer um desenho da situação. Vamos fazer um esqueminha da situação, ó. Um chute horizontal para a direita de intensidade F é aplicado a uma bola de futebol. Então, eu vou desenhar aqui uma força F aplicada. Força F. Força aplicada em uma bola. Então a pergunta que ele fala é o seguinte: qual a direção, o sentido e a intensidade da força que a bola é aplicada pela bola no pé do jogador? Então, veja, essa força é aplicada pelo pé do jogador. Então o jogador chuta a bola para a direita. E aí, pela terceira lei de Newton, a gente sabe que se uma força F é aplicada à bola, a bola devolve essa força F no objeto que está aplicando esta força. Então, se a gente imaginar aqui que essa F foi feita por um pé, por exemplo, se a gente colocasse aqui um pé, que está aplicando essa força F, a bola devolveria uma força F no pé. Então, vou desenhar o pé aqui, ó. E aí, esta mesma força é aplicada pela bola. De que forma, galera? Ó, o sentido deve ser oposto. Então, eu vou colocar aqui menos F para indicar que o sentido é oposto. A direção é a mesma. E o módulo também é o mesmo, o valor ou intensidade. Então, se a gente fosse responder formalmente, a gente, como pergunta qual a direção, a gente fala assim, a direção é horizontal. Horizontal. O sentido com sentido oposto ao DF, certo? E o valor, né? E a intensidade. Horizontal com sentido oposto ao de F e de mesma intensidade. Portanto, galera, a gente tem que lembrar que a terceira lei de Newton ela é pautada exatamente nesse princípio, né? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto e estão sendo feitas em corpos diferentes. A F está sendo feita na bola e a menos F no pé do cara. Ah, de novo, por que eu coloquei menos? Só para indicar que o sentido é oposto ao desse cara, beleza? Questão número 2. Questãozinha número 2, vamos ler a questão? Imagina uma pessoa remando um barco em um lago. Explique tal situação usando o princípio da ação-reação. Bom, então se a gente desenhar aqui um lago, tem a água aqui. E aqui teremos um barco. Um barco. Vamos supor que o barco vá para a direita da situação, beleza? Bom, se ele está se deslocando para a direita,
vamos desenhar dentro da situação que está sendo colocada. Aqui, na verdade, a pessoa que está no barco, ela está remando. Então, ela sabe que para que o barco vá para frente, ela tem que empurrar a água para trás, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Vou chamar de FP de força pessoa, ok? Força que a pessoa faz para que ela reme tem que ser para trás. Ela vai empurrar a água para trás. Desta forma, a água vai fazer o quê? Vai empurrar ela para frente. Então, a pessoa empurra a água. A pessoa empurra a água. E a água empurra a pessoa. Isso é a terceira lei de Newton. Portanto, a ação, vou colocar aqui, ó. A ação, nesse caso, é feita pela pessoa. Pessoa empurra água. Ela vai remar, então ela vai empurrar a água para trás. Qual que é a reação? Qual é a reação? A reação é água empurra a pessoa. De que forma, galera? De que forma? A água empurra a pessoa com a mesma intensidade, tudo bem? Então, a terceira lei de Newton, ela nos mostra que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, ó. Mesma direção, veja, horizontal. O sentido é oposto e estão em corpos diferentes, ok? Vamos ver agora a questão número 3. Um corpo está submetido à ação de duas forças de mesma intensidade opostas, F1 e F2. Então, pega lá. Um corpo, vou desenhar um corpo aqui, ó. Um corpo está sob a ação de duas forças de mesma intensidade que ele chamou de F1 e F2, certo? Então, vou desenhar aqui a F1 para a direita. E a F2 para a esquerda, já que ele está falando que o sentido é oposto. Mesma intensidade, tem o mesmo tamanho, né? Tá aí. A pergunta é se essas forças correspondem ao par ação-reação. Bom, vamos lá. As duas estão na mesma direção? Sim. Tem sentidos opostos? Sim. Mesma intensidade? Sim. Estão em corpos diferentes? Não. Ou seja, só caracteriza-se par ação-reação caso as forças estejam em corpos diferentes. Vamos pegar esses dois exemplos novamente, ó. Essa F está sendo aplicada na bola e essa F no pé. Então estão em corpos diferentes, bola, pé, tá vendo? Essa FA, que é a força da água, está sendo aplicada no barco. E FP, que é a força da pessoa, na água. Então, água, pessoa, corpos diferentes. Aqui, galera, é o mesmo corpo. Então, essas duas forças correspondem ao par ação e reação? Não. Pois estão aplicadas no mesmo corpo, ok? Então, não caracteriza par ação e reação. Então, agora vamos dar uma olhadinha na questão de número 4. Questão de número 4 da lista de vocês. A terceira lei de Newton representa o princípio da ação-reação, que descreve as forças que participam na interação entre dois corpos. Podemos afirmar que... Aí eu coloquei, justifique sua resposta. Então você tinha que falar qual alternativa é correta e escrever o porquê. Na letra A, podemos afirmar que duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos são forças de ação-reação? Negativo, né, galera? Por exemplo, essas daqui são, mas elas não caracterizam par ação-reação, porque estão no mesmo corpo, tá? Então a A está errada. Letra B.
Ação e reação estão aplicadas no mesmo corpo. Ao contrário, né, galera? Então tá errado. C. A força de ação é sempre maior que a força de reação? Não, gente, tem que ter a mesma intensidade, tá errado. Letra D. Enquanto a ação está aplicada a um dos corpos, a reação está aplicada ao outro. Pode ser, né? Vamos ver aí? A reação em alguns casos pode ser maior que a ação? Nunca, mesma intensidade. Então a alternativa correta é a alternativa D, que diz que enquanto a ação está aplicada a um dos corpos, a reação está no outro. Exemplo. Como você poderia justificar? Você poderia colocar assim, ó. D. Pois, 2 pontos. Imaginem a Terra e um corpo. A Terra puxa esse corpo, ou seja, a força-peso. Quem faz a força-peso no corpo é a Terra. Só que se a Terra puxa o corpo puxa a Terra. Então, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, né? E estão em corpos diferentes. Então, você poderia usar o exemplo de um corpo na Terra para me justificar essa alternativa D como correta, beleza? Vamos ver a questão número 5? Questão número 5. Preencha as lacunas segundo o princípio da ação-reação. A cada ação corresponde a uma reação. Então, a primeira palavra aí, ó. Reação. De mesma intensidade. Segunda palavra, intensidade. Mesma direção. Terceira palavra, direção. E o que tem que ser oposto, gente? O sentido, né? O sentido. E aí você completar as lacunas de forma correta aí. Beleza, galera? Então, essas 5 questões eram as questões que eu passei para vocês aí para que vocês resolvessem e fixassem bem o tema terceira lei de Newton. Espero que essa resolução tenha ficado clara, que tenha ajudado vocês a entender melhor esse conceito. E a gente se vê aí no próximo tema. Tá bom, gente? Um beijo!